Fala galera, beleza? Lucas Coutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta. Então galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês deixem seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal caso não for inscrito e nos siga nas redes sociais aqui em cima, porque vamos ter mais reacts como esse, que eu vou não só reagir coisas do mundo dos games, como eu vou também reagir coisas do mundo dos animes, quadrinhos e etc. Mas hoje vamos assistir ao vídeo do canal Mnest falando sobre o porquê Resident Evil 6 ele é tão odiado. E eu vou deixar a minha opinião nesse vídeo e eu vou ser sincero. Vamos lá? Vamos dar play no vídeo e... tchau! Fala galera, beleza? Mnest aqui, sejam bem-vindos. Resident Evil 6, na maioria das Resident Evil como um todo melhor, mas bem pouquinhos, tá ligado? Então só esses três elementos, somando com que o jogo já herdou lá do Resident Evil 4, ajudou a tornar o Resident Evil 6. Eu assisti alguns vídeos de psicologia, não sou psicólogo, e nesse vídeo ele falava sobre as faces do medo. Existe, e eu decorei aqui algumas, eu decorei três, tem três aqui guardada na minha mente. A primeira é a aflição, a segunda é o desespero e a terceira é a desesperança. Quando você jogava os três primeiros jogos da franquia de Resident Evil, a Capcom ela puxava muito a questão do medo da aflição, porque você tinha toda hora um perseguidor o tempo todo na sua cola, e você se obrigava a fazer as coisas com muita rapidez para você não ser pego por esse perseguidor. Aí eles abordavam essa face do medo. E quando a Capcom ela passou para a segunda trilogia, ou seja, o 4, o 5 e o 6, a Capcom ela queria passar a outra face do medo, que é o medo do desespero, que é o medo de você ter que estar o tempo todo fugindo, você ter que resolver as coisas o mais rápido possível e criando sensações sufocantes, porque você tem muitos inimigos na sua cola lhe perseguindo. Aí você criava aquela atmosfera de desespero. Ou eu faço isso que eu tô fazendo, ou eu procuro fazer isso rápido, ou eu vou morrer. E como nos dois últimos jogos, que foi Resident Evil 7 e Resident Evil Village, eles quiseram dar a sensação de desesperança, porque você controla um personagem que ele vai estar sozinho, enfrentando inimigos que são muito mais fortes do que ele, muito mais poderosos do que ele, e que no fim a jornada do herói acaba com sacrifício. Como a gente viu o Ethan Winters, ele se sacrificando no final do Resident Evil Village. 5 praticamente um jogo de ação, tá ligado? Sem nenhum elemento de terror ou pouco elemento de terror. E apesar... Vem matar a saudade de ofertas. Se joga no app, pede iFood já. de que isso desvirtuou completamente das origens da franquia, os fãs parecem que gostaram disso. Essa mudança foi até bem recebida, como eu disse anteriormente. Afinal, galera, a Capcom é uma empresa e empresa visa o quê? Lucro, mano, money. Olá, eu gosto de dinheiro. E Resident Evil 5 vendeu a rodo, mano.
chegando a ser o jogo mais vendido da Capcom inteira por muitos anos. E olha que a Capcom tem diversas franquias, tá? Diante desse sucesso monumental, a Capcom obviamente pensou assim: os fãs não querem mais jogos de terror, então bora transformar Resident Evil numa franquia de ação. Mas é claro que não seria tão simples assim, galera. Mesmo com a Capcom tendo esse pensamento baseado no sucesso do 4 e do 5, muitos fãs clamavam pelas voltas às origens da saga. A fanbase de Resident Evil meio que ficou dividida entre os fãs mais saudosistas, que nem eu aqui, que queriam que as origens da franquia fossem mais respeitadas, e os novos fãs que queriam essa pegada de ação que a saga adotou nos jogos mais recentes, no caso o 4 e o 5 daquela época. Sendo assim, a equipe de desenvolvimento decidiu tanto agradar os gregos quanto os troianos e fazer um jogo que teria tudo, mano. Teria ação, teria terror, teria tiro, teria uma espécie de zumbi ali, tudo num jogo só, e essa ideia se tornou o Resident Evil 6. Resident Evil 6. Mas assim, como é que a Capcom faria um jogo que teoricamente respeitaria tanto os elementos de terror quanto os de ação? Simples, meus amigos, ter diversas campanhas. Primeiro temos a campanha do Leon e da Helena, que se dedicam... Que, a propósito, uma das coisas mais legais que eu acho no Resident Evil 6 é essa questão da variedade de campanhas. Essa variedade de campanhas para mim foi excelente, foi incrível, um primor dos videogames. Mais ao terror, a segunda é do Chris e do Pierce, que tem uma campanha mais voltada para ação. Na terceira campanha nós controlamos a Sherry e o Jake, trazendo também uma aventura mais voltada para ação, porém trazendo a volta de elementos de perseguição do Resident Evil 3 com a introdução dos Tanaki. Ainda existe uma quarta campanha que a gente desbloqueia depois de finalizar as outras três, e essa seria a campanha da Ada, que traz um foco maior ali nos puzzles, além de ser a única campanha que controlamos somente um personagem. No papel, isso é bem legal, né? Cada campanha seria um gênero diferente, quase como se fosse 4 jogos diferentes em um só. Na prática, não foi bem assim. O terror da campanha do Leon e da Helena também dura praticamente os 5 primeiros minutos ali da campanha. Tirando isso, é quase toda de ação, como a campanha do... Não dura isso tudo não. Ela dura quase que o jogo inteiro, desde a primeira campanha até a última. Só que cai naquela história que eu falei agora há pouco, sobre a questão das três faces do medo. Então já corta por aí. Então, quando eu paro pra ver a galera que fala sobre isso e coloca isso como problema, é simples. Se o problema foi esse, então não existe problema. Não existe problema nenhum. Mas, infelizmente, por conta que a franquia de Resident Evil ela é uma franquia velha, ela tem muitos fãs que são mais velhos, e por serem mais velhos, alguns deles são muito mais saudosistas, são muito mais apegados ao passado e simplesmente rejeita tudo que é novo. E isso é uma pena, porque às vezes a pessoa fica tão fissurada em querer que o jogo permaneça com a essência, que quando surge qualquer mudança mínima, a pessoa já fica: nossa, isso aqui é tudo menos Resident. Ah, isso aqui é tudo menos isso e aquilo. Tá vendo? A mulher, isso e aquilo. Olha a lacração. Olha representatividade. Olha que beleza. Por isso total.
e do Piers, com a única diferença de que tem alguns ambientes mais escuros e de vez em quando aparece um zumbi. Mesma coisa acontece com a campanha do Jake, da Sherry, que no final só tem ação também, e a Ada, quando não tá resolvendo o puzzle, tá dando tiro. Eu acho a campanha da Sherry com Jake a campanha mais fofinha do Resident Evil 6. A forma que eles dois interagem um com o outro, eu acho a coisa mais cuti-cuti de Resident Evil. Tiro, porrada e bomba nos inimigos. Ou seja, o jogo é de ação e pronto, mano, acabou. Essa parada de trazer vários gêneros simplesmente não aconteceu. Podem ter tentado, mas não deu certo. Fora que esse jogo abusou demais dos Quick Time Events, o uso deles já estavam... Eu, realmente, quando o assunto é as críticas negativas de Resident Evil, do Resident Evil 6, que diga, sobre os Quick Time Events que tem desse jogo, eu concordo. Infelizmente, por mais que eu goste de Resident Evil 6, eu acho que a Capcom exagerou muito. Exagerou demais no uso dos Quick Time Events. E eu acho que aqueles Quick Time Events que acontecem em cutscenes, eu acho que alguns não, uns 70% deles não precisava ter existido no jogo. Poderiam ter deixado mais fluidos, para não ficar aquela coisa de ser um jogo só de Quick Time Events. E pra mim esse realmente é um dos poucos defeitos notáveis que existe dentro desse jogo, que por mais que eu ame, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto e tenho que dar o braço a torcer para esses defeitos que são mais aparentes. Porém, ainda assim eu acredito que a maioria dos argumentos que dão para contrariar Resident Evil 6, dizer que Resident Evil 6 é um lixo completo e coisas do tipo, ainda assim eu acho que tem muito procura, existe muita procura de pelo em ovo. E por conta disso, eu acredito que, como eu posso explicar para vocês, pessoas que veem problemas demais onde não tem, sendo extremamente banalizados por outros jogos daquela época, mas o Resident Evil 6 abusou demais, a ponto de ter Quick Time Event pra tudo, mano, até pra abrir uma porta. E são Quick Time Events pesados, né? De você ter que girar o analógico rapidamente pra poder dar certo, o que pode até estragar o seu controle, né? E assim, o jogo tem seus méritos, tá? A história é sim interessante, o sistema de 4 campanhas interligadas é muito bem feito, o multiplayer desse jogo é algo que eu nunca vi em outro jogo da série, é muito... Você já tem o aplicativo da Temu? Ainda não? Está na hora de fazer download. Se você clicar neste vídeo muito bom mesmo, assim como Resident Evil 5, você pode jogar co-op local, com cada jogador controlando o personagem da dupla, que você escolheu ali para jogar, porém existe o multiplayer online, existem momentos das campanhas onde as duplas se encontram, e nesses momentos, caso outro jogador... Apesar do meu jogo favorito de Resident Evil ele ser somente com o single player, eu curto muito a forma bem feita que a Capcom desenvolveu o multiplayer no Resident Evil, tanto no 5 quanto no 6. Eu achei muito maravilhoso, e inclusive eu tenho memórias afetivas com o multiplayer tanto do 5 quanto do 6.
estejam jogando com as outras duplas das outras campanhas, vocês se encontrarão no mesmo gameplay e poderão jogar todos juntos naqueles momentos que são interligados entre as campanhas. Tem até mesmo o modo que podemos controlar um inimigo, invadir a campanha de alguém que está online e tentar matar ele também, algo parecido. Isso foi massa, viu? Isso foi bom. Você ter a opção de ter uma campanha que você controla um inimigo pra lutar contra pra fazer o PVP. Nossa, isso foi bom. Isso é bom demais, meu. Isso é muito interessante, velho. Meu irmão, como é que vocês que são mais fãs, mais raiz, mais saudosistas, como é que vocês conseguem achar problema nisso? Como é que vocês acham isso um problema? Pelo amor de Deus, me diga, onde que tá o problema nisso? Onde? Sido ali com Dark Souls, tá? Isso é bem legal, mas claro que não é o foco do jogo. É apenas um elemento bacaninha que existe ali. Quanto às campanhas em si, temos a história mais vasta de toda. Bacaninha não, Eminest. Economiza não. Foda pra cacete. Franquia sendo contada ali ao longo das 4 campanhas, com vários pontos de vistas diferentes e muita informação, sim, além do maior número de personagens jogáveis também. Além das 4 campanhas, no single player, podemos escolher qual personagem da dupla você quer jogar. Isso afeta um pouco o ponto de vista da história em determinados momentos, ou seja, teoricamente o fator replay é ainda maior, levando isso em consideração. Se você tiver vontade de rejogar cada campanha 2 vezes, você pode fazer isso e vai ter uma certa historinha ali diferente. Agora sim, eu acho isso maravilha. Uma maravilha. já nos cenários ou inimigos memoráveis assim, não tem muito destaque, não tem nada muito marcante como a mansão da família Baker no 7 ou o castelo do Resident Evil 4, são só cidades em guerra, algo totalmente genérico mesmo. Esse também deve ser o game com a maior variedade de movimentação dos personagens, podemos andar, correr. Inclusive, pra quem acha que o Resident Evil 4 Remake foi o primeiro jogo da franquia que trouxe essa questão de você poder andar enquanto atira, andar enquanto mira, se engana. Foi o 6 que fez isso pela primeira vez e adicionou ainda coisa a mais: combate corpo a corpo, deixando o jogo mais realista, tá? Porque não faz sentido nenhum o Leon e o Chris, a Ada e todos os personagens que a gente controla durante a franquia, eles só poderem usar o corpo a corpo quando o inimigo está atordoado. Parece que é aquele negócio do: eu sou um soldado treinado, mas eu esqueço de como é que luta se o meu inimigo não tiver atordoado. Aí eu só lembro como é que usa corpo a corpo quando o inimigo se atordoa. Isso é muito paia, velho. Achar, dar um cover, rolar no chão e até mesmo atirar deitado. Também foi no Resident Evil. O cover em Resident Evil eu achei uma mecânica inútil. Desculpa. Quem é fã do 5 e quem é fã do 6. Eu também sou fã dos dois. Mas o cover é uma coisa inútil quando você está enfrentando zumbis. Uma coisa é você ter a mecânica do cover quando você está jogando um jogo de guerra. Outra coisa é você ter um cover em um jogo de terror, onde você está lutando contra zumbis que simplesmente pode quebrar uma parede e simplesmente tirar a tua discretividade. Não sei nem se essa palavra existe. Vou usar a palavra descrição, certo? Isso daí, pra mim, essa mecânica de cover em Resident Evil, pra mim, foi desnecessária desde o 5.
Resident Evil 6, que nós passamos a controlar a câmera separado ali do personagem. Até então, né, era preciso movimentar o personagem para os lados para a câmera virar também. Tudo isso pode ser considerado uma evolução natural, mas ao mesmo tempo ajudou a tirar a imersão de terror ali do game. Todos os personagens são praticamente super-heróis, podendo acabar com os inimigos na porrada, se você quiser. Aliás, tem literalmente uma boss fight contra o Stanak, que a gente sai no soco com ele usando o Jake. Fora isso, tem diversos momentos ali de perseguição que fazem os produtores de Velozes e Furiosos ter uma inveja, mano. Bagunça, ação e adrenalina. E bom, tudo isso que eu quero dizer aqui é que sim, Resident Evil 6 dá muitos motivos pra fanbase não gostar. Essas partes aí que você tá dentro de um veículo, eu acho que a única vez que acertaram numa fase de veículo em Resident Evil foi no Resident Evil 4, que foi naquela cena onde, naquela parte onde a gente tá com a Ashley controlando um caminhão, e na batalha contra o Del Lago, porque as missões de veículos do 5 e do 6 eu acho uma porcaria, tá? Eu acho uma porcaria. A única parte de veículo que foi bem feita no Resident Evil 5 foi aquela parte do navio. Aí aquela ali foi bem feita, mas tirando ela, não me recordo de outra parte bem feita onde teve um veículo envolvido no Resident Evil 5 ou no Resident Evil 6. As partes de veículos do Resident Evil 6 foram todas ruins para razoáveis, tá? A única parte legalzinha e razoável de você engolir no R6 que são fases envolvendo o veículo, foi aquela cena onde a gente tá lutando contra os Simmons dentro do trem, que vocês sabem qual é. E vamos continuar o vídeo, porque a gente ainda tem mais coisa pra ver. Dele, enquanto um título ali da saga Resident Evil numerada, como um jogo isolado, ele é divertido, tá? Tanto que tem muitos fãs que não consideram ele um jogo tão ruim assim. Muitas dessas pessoas que gostam do Resident Evil... Eu acho Resident Evil 6 numa escala de 0 a 10. Eu considero Resident Evil 6 uma nota 7,5. Porque, na minha concepção, Resident Evil, dentro dos jogos numerados, ou seja, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7 e Resident Evil Village, que é o Resident Evil 8, Resident Evil não errou. Não errou em trazer ótimos jogos. Não errou. Alguns se sobressaem entre os outros, sim, mas isso aí é em questão de todas as franquias de videogames que você for jogar. Você vai ter sempre aquele que se sobressai sobre todos. Aí, mas o que não é ruim de todo. E me desculpe eu estar gaguejando assim, porque comunicação não é muito meu forte, mas vamos tentando, né? A gente se solta no caminho. Desculpa. Vocês, ou são jogadores que conheceram a franquia por ele, ou são uma parcela de jogadores que gosta mesmo de Resident Evil focado mais na ação. Mas de certa forma, Resident Evil 6 precisava ser lançado do jeito que foi, isso porque o seu lançamento, a controvérsia que ele gerou e praticamente o seu fracasso, né, foi o que fez a Capcom repensar o rumo que a franquia estava tomando. Tanto que nós descobrimos que é uma pena. Não faz muito tempo que Resident Evil 7 ia sim continuar na mesma pegada do 6, mas os resultados do 6 fizeram a Capcom decidir pisar no freio, calma. Eu ia falar uma opinião minha, o que eu acho sobre o Resident Evil 7, mas vamos focar só no 6, porque é o tema do vídeo, para eu não
fugir demais do assunto. Ali, recomeçar o projeto com um novo olhar, e graças a isso a franquia voltou definitivamente com o terror e se reinventou mais uma vez com o 7, que por sua vez também foi alvo de polêmicas, né? Graças aos novos elementos de terror que eles abordaram, uma pegada mais em primeira pessoa, sobrenatural, uma escala bem menor do que é no 6. O 6 é algo praticamente global, já o 7 se concentra ali mais na família Baker. A questão é, Resident Evil 6 tem os seus méritos, mas enquanto parte da saga Resident Evil, isso é praticamente engolido pelos outros jogos. O Resident Evil 4 engole o 6, o 7 engole o 6, tem muito... O Resident Evil 4 engole todos os jogos de Resident Evil, pronto, falei. Falei, tô leve. Muitas discrepâncias do que é o 6 para os outros jogos que a fanbase mais curte, como o 2, o 4. Poxa, o pessoal vê defeito, vê problema nisso. Um Tiranossauro Rex zumbi. Um Tiranossauro Rex zumbi. Tem coisa mais legal do que isso? Meu Deus do céu. Vocês que reclamam do Tiranossauro Rex zumbi em Resident Evil 6, vocês têm demência? Vocês têm demência? Vocês têm água na cabeça? Até mesmo 7, Code Verônica e por aí vai. Ele é um jogo praticamente Frankenstein, tá ligado? Que tentou agradar todo mundo, mas acabou não agradando quase ninguém. Mas o que vocês acham? Vocês gostam? Eu acho que não agradou quase ninguém, porque a maioria dos fãs de Resident Evil são um bando de saudosistas que gosta de viver de passado e adora defender aquela porcaria de mecânica de movimentação tanque que tinha na primeira franquia, na primeira trilogia da franquia, o Resident Evil 1, 2 e 3, sendo que aquela mecânica é uma porcaria, uma bosta. Desculpa, mas se você defende essa mecânica perto de mim, saiba que eu te vejo como um burro completo, uma burra completa. Desculpa, mas pra mim não dá pra engolir nenhum dos argumentos que fazem pra defender aquela mecânica do 1, do 2 e do 3. Do 1, do 2 e do 3 e do Code Verônica. Aquilo ali é uma porcaria. Esquece isso. Parem de usar essa mecânica como base de qualidade e... Over the shoulder. Over the shoulder. Pelo amor de Deus. Over the shoulder. Ou primeira pessoa. Ou essa, ou over the shoulder, ou primeira pessoa. Tanque nunca mais. Pelo amor de Deus, tanque nunca mais. Resident Evil 6, comenta aí que eu quero saber. E se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau! Esse foi o React. Se você gostou, deixe seu faça o que o Webnest disse, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal caso não for inscrito, me siga nas redes sociais aqui em cima e